Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade aos órgãos vegetativos. Nós já estudamos as raízes e o caule, e hoje estudaremos o nosso último órgão vegetativo, que são as folhas. Bem, o que são as folhas? As folhas são órgãos vegetativos, geralmente laminares e ricos em clorofila. E esse formato laminar possibilita ao vegetal uma grande área de exposição à luz solar, permitindo dessa forma, que esse vegetal ele tenha uma maior distribuição de estômatos que facilitam aí as trocas gasosas que são fundamentais para a fotossíntese. Em relação às funções realizadas pelas folhas, nós podemos citar a transpiração, a respiração e a fotossíntese que nós já conversamos nas nossas aulas. Aqui, nós temos uma folhinha. Então, ao analisarmos uma folha, nós vamos ter o limbo, que é a folha propriamente dita que conhecemos, e é justamente no limbo que ocorrem os processos de fotossíntese, respiração e transpiração. E se olharmos esse limbo com mais detalhes, nós veremos uma estrutura como se fossem umas linhazinhas, umas veias, que chamaremos de nervuras, que são os locais onde a gente tem a condução da seiva. Essa nervura se estende para fora do limbo, numa região que chamaremos de pecíolo, que é o eixo de sustentação desse limbo aqui. E esse pecíolo se prende no caule através de uma bainha, que pode ou não estar presente em todas as folhas, que fixa esse pecíolo no caule, certo? E aqui ainda nós temos uma outra estrutura, como se fosse um apêndicezinho, que é chamada de estípulas. Essa estrutura, normalmente, ela está associada à proteção. A gente vê algumas folhas, mas a grande maioria não tem. O que é que nós temos que prestar atenção? Olha aqui, esse círculo amarelo representando aí uma gema axilar ou lateral. Sempre que você tiver a inserção de uma gema, toda essa estrutura que está associada a essa gema vai se chamar folha. E aí não importa, se essa folha ela vai ser inteira, se ela vai ter subdivisões ou não. Então, toda essa estrutura é considerada uma folha. Por quê? Porque aqui nós temos uma gema, certo? Então, como nós já sabemos, as folhas elas se formam nos nós do caule, e essas folhas elas se dispõem ao longo dos ramos de várias maneiras. E esse modo como a folha se dispõe no caule, nós chamamos de filotaxia. Filotaxia é a disposição dos ramos foliares no caule. E hoje nós falaremos de dois tipos de filotaxia: a filotaxia alterna e a filotaxia oposta. Como é que é a disposição dos ramos na filotaxia alterna? Vamos ver? Na filotaxia alterna, uma folhinha para o lado, uma folhinha para o outro. Uma folhinha para o lado e uma folhinha para o outro. Por este motivo, é chamado de filotaxia alterna. As folhas elas se dispõem alternadamente no eixo caulinar, certo? Já na filotaxia oposta, elas vão sair de duas em duas, em cada nó, uma folha para cada lado, em cada nó, uma folha para cada lado. Mas aí vocês me perguntam, mas Vitória, para que serve essa filotaxia? Gente, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela auxilia na classificação de uma planta. Agora, gente, prestem atenção. Quantas folhas será que nós temos aqui? Baseado no que nós já dissemos. Aqui, nós temos o quê? Um caule, certo? Nessa região, aqui, nós temos uma gema. Aqui nós temos outra gema.
mais uma gema, aqui nós temos outra. Então, lembra o que nós dissemos? Onde tem uma gema, nós temos uma folha. Ou seja, aqui temos uma gema, nós temos uma folha. Aqui temos uma gema, nós temos outra folha. Então, tudo isso aqui, ó, que está aderido a essa gema, nós vamos chamar de folha. É toda essa estrutura aqui inteira. Então, ó, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco gemas. Então, nós temos 5 folhas. Mas aí vocês me perguntam, mas Vitória, se isso aqui não é uma folha, isso é o que então? Essas estruturas aqui, ó, cada uma delas, que se assemelham a uma única folha, nós chamaremos de folíolos. Cada estrutura dessa, ó, é um folíolo. Então, essa folha aqui, ó, nós chamamos ela de folha composta. Por que folha composta? Porque ela é composta por folíolos, certo? E a gente ainda pode classificar esses folíolos em 2 tipos de acordo com a sua organização. Nós podemos classificá-los como paripenada. Nesse padrão de organização, ó, nós temos uma terminação par de folíolos, por isso é chamado de paripenada. Então, aqui nós dizemos que essa é uma folha composta. Composta pelo quê? Por folíolos do tipo paripenada. Por que ela é paripenada? Porque ela termina em 2 folíolos. 2 é um número par. Por isso é chamado de paripenada. Já aqui, ó, é uma folha composta também por folíolos, ó. Só que diferente dessa, ela vai terminar em apenas um folíolo. Por essa razão, nós chamamos ela de uma folha composta do tipo imparipenada, porque termina em apenas um folíolo. Agora vamos ver um outro exemplo de folha. Esse pecíolo aqui, ó, ele estava aderido a uma gema presente no caule. Então, ó, para não esquecer, lembram? Onde nós temos uma gema, nós temos uma folha. Se esse pecíolo estava conectado a uma gema caulinar, então tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, é apenas uma única folha. Toda essa estrutura é uma única folha. Só que diferente da última folha que nós conversamos, né, que foram as folhas compostas, ela também vai ter folíolos, ó, um folíolo, 2 folíolos, 3 folíolos e assim sucessivamente. E cada um desses folíolos, eles serão divididos em folhinhas ainda menores que nós chamamos de foliólulos. Esse tipo de folha, nós chamamos ela de folha recomposta. Por que uma folha recomposta? Porque ela é composta por folíolos. Cada uma dessa estrutura nós chamaremos de folíolos. E esses folíolos, eles são divididos em foliólulos, que são todas essas estruturas aqui, ó, bem pequenas. Cada uma delas nós chamaremos de foliólulos. Então, esse é um exemplo de folha recomposta. Ao longo da evolução das angiospermas, elas desenvolveram vários padrões de folhas. Então, observando as folhas na natureza, né, nós podemos verificar essa grande diversidade. E as folhas, né, além de serem de extrema importância para as plantas e para os demais seres vivos, realizando o processo de fotossíntese, respiração e transpiração, elas também são fundamentais na nossa alimentação. Elas fazem parte do nosso dia a dia e são utilizadas também na fabricação de remédios, tanto caseiros como também farmacêuticos. E assim nós finalizamos os órgãos vegetativos das angiospermas. Se surgiu alguma dúvida, algo que precisa ser esclarecido, não hesitem em nos procurar, viu? Nós estamos disponíveis para tirar todas as dúvidas de vocês, certo?
No mais, bons estudos e se cuidem!